Nos domingos anteriores ao Natal, recordamos todos os antepassados de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje, celebramos a memória de 3 santos particulares que estão intimamente relacionados com nosso Senhor Jesus Cristo. Davi, o rei, José, o noivo, e Tiago, o irmão do Senhor. O profeta e rei Davi é a fonte da linhagem real dos hebreus, da qual descenderam tanto a Virgem Maria quanto José. Por causa desta linhagem, Jesus Cristo poderia ser chamado de rei dos judeus, pois na carne ele é de linhagem real, claro, porque ele também é Deus, o Criador e governante de toda a criação. E, portanto, não foi apenas rei dos judeus, mas rei de tudo o que existe. Com cada um desses homens justos, Davi, José, Tiago, aprendemos muitas coisas. Davi, é claro, era um homem segundo o coração de Deus, como as Escrituras nos dizem, e, portanto, com ele, podemos aprender como nos aproximar de Deus, mesmo quando ele caiu em pecado grave. Vemos no arrependimento profundo e sincero de Davi o nosso caminho próprio de volta a Deus, quando nos afastamos dele. Tiago, irmão do Senhor, foi primeiro bispo da igreja em Jerusalém. Ele presidiu o primeiro conselho apostólico, que é descrito no livro de Atos, e foi finalmente martirizado por sua confissão de Jesus Cristo. Agora, o que falamos hoje, é José, noivo da Virgem Maria. Foi escolhido por Deus para ser o guardião de Jesus Cristo e de sua mãe. Tarefa que desempenhou com grande humildade. Primeira coisa que devemos lembrar, que José não era um jovem, não como Netflix, é errado. Ele já era viúvo há muitos anos e tinha pelo menos 6 filhos adultos. Na época em que foi escolhido para ser guardião da Virgem Maria, ele já tinha 80 anos. E segundo o livro de Grande Mineu, viveu até 110 anos. Que significa que morreu pouco antes de Jesus iniciar seu ministério público. Embora fosse de linhagem real, sendo de linhagem de Davi, o rei, José era um homem muito pobre, que ganhava a vida por meio de trabalho duro, pois era carpinteiro. Ser carpinteiro naquela época não significa ir até a madeireira e pegar uma carga de madeira e pregos para construir uma casa. Significa sim sair, derrubar uma árvore, serrá-la e moldá-la no que fosse necessário, então montar aquela madeira no que era desejado. Era um trabalho extremamente árduo e essa era a vida diária de José. Ele foi milagrosamente escolhido por Deus para ser o guardião da Virgem Maria, quando ela não pôde mais viver no templo. Embora fosse costume que mulheres jovens como ela voltassem para casa, casassem e construíssem famílias, ela não pôde voltar para casa, porque seus pais, Joaquim e Ana, haviam morrido e ela era filha única.
Além disso, ela fez o voto de permanecer virgem, dedicada ao serviço de Deus. E os sacerdotes, reconhecendo a sua piedade e santidade, não quiserem forçá-la a quebrar esse voto. Portanto, todos os viúvos elegíveis foram reunidos no templo e de cada um foi retirado um bastão, que foi colocado no santo altar. O cajado de José começou a brotar, assim como o cajado de Arão havia feito nos tempos antigos, para indicar que ele era escolhido por Deus para cuidar a Nosso Senhor. Embora procurasse evitar esta honra, José finalmente submeteu à vontade de Deus e acolheu a Virgem Maria em sua casa, e para sua proteção ela foi prometida a ele. Assim chamamos José de o noivo, para separá-lo como protetor escolhido da Virgem Maria e de seu Filho divino. José também era justo, isto é, ele ouviu a palavra do Senhor e guardou. Quando a Virgem foi descoberta grávida, ele presumiu que a gravidez fosse resultado de uma paixão juvenil e de um adultério. Ele decidiu resolver o assunto secretamente, para que ela não fosse acusada ou exposta à desonra pública. Mas antes que pudesse realizar isso, um anjo veio até ele em sonho e lhe revelou que esta gravidez não era fruto de pecado, mas sim que era o fruto milagroso da justiça, e que a Virgem havia sido escolhida por Deus para dar à luz o Messias, concebido milagrosamente sem pai terreno. José tornou-se neste momento o primeiro convertido à fé cristã, pois abandonou a sua opinião caída e recebeu com alegria a revelação de Deus de que este menino seria para a salvação não só do povo de Israel, mas de toda a humanidade. Embora esta crença tenha sido testada pelo milagre maligno, como vemos representado no ícone da Natividade, José não duvidou, mas permaneceu fiel à palavra de Deus que lhe havia sido dada pelo anjo. Mais tarde, após o nascimento da criança, o anjo veio novamente até ele e instruiu a levar a criança e sua mãe para o Egito para evitar a ira de Herodes, como vimos hoje no Evangelho. E temos que observar aqui as palavras que o anjo não disse. Sua esposa e filho, o anjo não disse. O mesmo sua noiva, mas o menino e sua mãe, indicando a verdadeira relação entre toda esta família. Aqui vemos um homem com mais de 80 anos, em obediência à palavra de Deus, embarcar em uma jornada muito difícil de meses pelas areias de deserto. Ainda hoje é uma viagem difícil, queridos. De carro ou trem, e naquela época o único meio de transporte era caminhar, mas José, confiando em Deus, obedeceu. José não tinha ideia para onde estava indo. Ele não conhecia ninguém no Egito. Ele não tinha recursos ou conexões familiares. Como o povo hebreu de antigamente, ele simplesmente seguiu
dia após dia, a orientação de Deus. Mesmo depois de ter chegado ao Egito e ali se estabelecido, quando voltaram novamente, José foi redirecionado durante toda a viagem, evitando Jerusalém e a Judeia, indo para a Galileia e finalmente retornado para sua casa em Nazaré. Queridos, durante tudo isso, desse tempo, José agiu por simples confiança e obediência à palavra do Senhor. Por ser noivo da Virgem, José também é conhecido como guardião e protetor primeiro da Virgem Maria e depois de seu filho Jesus Cristo. Este ministério de guardião da Virgem e do menino é uma vocação angélica. José era, de fato, um dos justos e, como noivo da Virgem Maria, tornou-se o agente da hóstia angélica na proteção e no serviço ao Deus encarnado. Sua confiança infalível em Deus representa para nós um exemplo brilhante de como podemos ordenar nossas próprias vidas. Assim como ele fez, confiamos em Deus, ouvimos a palavra do Senhor e ordenamos nossas vidas em obediência a ela. Assim como ele serviu a Deus, imitando os anjos, também nós servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo. O justo José, o noivo, é o primeiro convertido, como falei, à fé cristã. E está até agora diante de Jesus Cristo. Ele está até agora diante de Jesus Cristo e da sua mãe, a Virgem Maria, como o primeiro de todos nós que deixamos para trás nossos próprios pecados, caídos e pecaminosos, e vive para servir a Deus e seguir Jesus Cristo, enquanto Ele nos conduz da terra ao céu. Amém.